Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Anunciamos que esta sessão solene estará disponível no canal da TV Alerj, na plataforma do YouTube. Nesta sessão solene, será entregue o título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro e a medalha Tiradentes, a maior honraria do Estado do Rio de Janeiro, destinada a personalidades ou instituições que se destacaram por seus relevantes serviços prestados à sociedade e ao Estado do Rio de Janeiro. Passo a palavra para o excelentíssimo deputado estadual, Vitor Júnior. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Uma felicidade muito grande de ver um conjunto de amigos, lideranças, parlamentares, mas, acima de tudo, botafoguenses aqui nessa sessão solene de hoje. Quero muito agradecer a presença de vocês aqui em plenário e as pessoas também que nos assistem na TV Alerj. É um momento de muita empolgação para mim e tenho certeza que para muitos, porque a gente, ao longo de muitos e muitos anos, esperou todo o momento de glória que vivemos no ano passado. Então, a gente não poderia deixar de dar o devido reconhecimento àquele que foi responsável por conduzir o Botafogo aos dois principais títulos aí, que recebemos no ano passado, que é a Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro, e que em breve vai estar voltando aí para reassumir o Botafogo de novo, que é isso que a torcida botafoguense quer. E a gente já começa essa sessão aqui criando polêmica nas nossas rodas de conversa, trazendo um tema importante. Mas eu já falei para o Arthur, eu já comecei aqui uma campanha, tá? A gente tem que dar tempo ao tempo, a gente tem hoje lá um grande técnico à frente da seleção brasileira, mas eu já tenho o meu técnico, que, se Deus quiser, vai assumir o comando da seleção brasileira, que é o nosso amigo Arthur Jorge, que a gente já conversou muito agora de manhã, Rafa, e a gente já está em campanha. Tá? Para a próxima rodada que a gente tiver, a gente tem o Arthur Jorge à frente da seleção brasileira. E para começar aqui a nossa sessão solene, sob a proteção de Deus, declaro aberto esta sessão para entrega da medalha Tiradentes e o título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro ao senhor Arthur Jorge, técnico de futebol que conquistou a Copa Libertadores de 2024 com o Botafogo, e solicito ao cerimonial que conduza o homenageado até a mesa para o início dessa sessão. Convidar também para fazer parte da mesa o nosso querido secretário estadual de esporte, botafoguense, Rafael Pisciani. Para a gente dar mais equilíbrio à mesa, eu queria... A Cícera está aí, não está? Eu queria convidar a Cícera. A gente tem que ter mulher na mesa, né? Sem mulheres na mesa, a gente não tem um comando justo, né, Rafa, e equilibrado. A Cícera é presidente do Clube Canto do Rio. O Canto do Rio tem uma história de glória na cidade de Niterói e no estado do Rio de Janeiro. O Henrique vai me perdoar, né, Henrique? Mas a Cícera simboliza toda a expressão dos clubes. Toda a expressão dos clubes e federações na nossa cidade e no estado do Rio de Janeiro. Queria chamar a Cícera aqui para fazer parte da mesa. Convidar também uma das torcidas também para poder simbolizar aqui a presença de todas as torcidas presentes. Eu queria convidar o Rodrigo Mancha, da torcida Fogoró, para fazer parte aqui, Rodrigo. Porque sem vocês a gente não tem todo o brilho que a gente tem dentro dos estádios. E as torcidas tiveram um papel muito relevante no ano passado, em todos os momentos, tanto dos momentos bons, Arthur, como dos momentos ruins. Quem faz a gente... Quem muitas vezes nos ajuda, né, João, no momento de glória, mas também nos momentos de dificuldade, são as torcidas. Eu queria convidar aqui o Rodrigo para fazer parte junto com a gente. Saudar aqui também
a presença de todos os vereadores. Eu queria convidar aqui de forma simbólica, homenageando aqui todos os parlamentares também presentes, o vereador Renato Carriello, aqui da cidade de Niterói. Convidar aqui o Renato para fazer parte da mesa. O Renato, essa semana, para quem não sabe, vai estar casando a filha dele no final de semana. E tem uma família muito especial, não só uma família, mas também um conjunto de amigos que traz muito orgulho para a gente. Eu queria te agradecer, Renato, a sua presença e registrando com isso também a participação de todos os parlamentares aqui presentes. Eu queria pedir a todos, por gentileza, a gente vai dar prosseguimento à sessão, mas que se colocasse em posição de respeito para ouvirmos o hino de Portugal em deferência ao nosso homenageado e, em seguida, o hino nacional brasileiro.
conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Dando início aqui à nossa sessão, aliás, dando seguimento à nossa sessão, agradecer a presença do Alexandre Pereira, coordenador da Prefeitura de Niterói, o Márcio Mesquita, presidente do projeto Saúde e Sabedoria, que atende principalmente ali a região metropolitana do Rio, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Adriano Boinha, vereador também da nossa querida cidade. Adriano também faz um trabalho na área do esporte muito importante ali na região da Ponta da Areia, em Niterói. Vereador João Gustavo, atuante, católico, e que muito também atua em projetos na área de esporte na região de Santa Rosa. Nosso Paulo Arieta, inspetor de polícia da Polícia Civil, da delegacia da doutora Rita de Cássia, quero aqui agradecer também a sua presença. Darli, presidente da AMAI, Leonardo Roseli, diretor da sede do Clube Central de Niterói, ao qual também faço minha saudação ao Fernando Tinuco, presidente do Clube Central, que eu quero aqui também agradecer muito a atuação do Fernando na defesa dos clubes, não só em Niterói, mas de todo o estado do Rio de Janeiro. Fernando, quero te agradecer muito o trabalho que você vem realizando. Leandro Carvalho, diretor do Praia Clube São Francisco. Henrique Miranda, além de presidente do Praia Clube São Francisco, também, enfim, vereador na cidade de Niterói, está fazendo um grande trabalho ali na região de São Francisco. Já viu, homenageado, Arthur, que aqui já tem uma sessão da Câmara Municipal de Niterói, né? Hugo Freire, vice-presidente do Clube Central, Renan, diretor municipal do PDT, Sheila Peçanha, nossa diretora da Secretaria Municipal de Administração de Niterói, Fernando Guedes, que eu quero muito agradecer a sua presença, Fernando, cônsul honorário de Portugal. Fernando, um grande niteroense também, que tem amor pelo nosso estado, botafoguense. Quero aqui te agradecer muito também a presença. Já viu que o botafoguense já foi um complemento, né, Fernando? Então, agradecer muito a presença de vocês
E eu queria aqui dar início, agradecer ao vereador Anderson Pipico, que o único defeito dele, de brincadeira, né, Pipico, é ser flamenguista, mas é um grande guerreiro também, atua muito nas bases da cidade. Quero te agradecer muito a presença. A gente tem 2 vereadores que pediram para registrar a ausência, o vereador Zaf, que se encontra, que hoje ocupa a secretaria, ocupa uma secretaria no município de Niterói, mas está em viagem de trabalho, e o vereador Binho, que também se encontra com o prefeito, são todos botafoguenses, se encontram com o prefeito da cidade de Niterói, visitando também algumas obras também no município nesse dia de hoje. E para dar início aqui às falas de saudação, mas antes, eu queria te agradecer muito, Arthur, muito, de coração. E aí, Rafa, eu não vou falar como deputado, não. Eu vou falar como botafoguense, como uma pessoa que recebeu muita felicidade no ano passado. Eu perdi meu pai em setembro, então não tive, infelizmente, ele não conseguiu estar no campo para assistir o Botafogo ser campeão, mas, apesar de tudo, a gente levou um painel lá com a foto dele, a gente fez oração. O Felipe, que você conhece, estava lá com a família toda do Celso, que eu e o Rafa, a gente ficou, no dia do jogo, a gente ficou um camarote, um ao lado do outro. O Adib, que perdeu o pai dele agora, que estava lá também no jogo assistindo com a gente. E quando eu levei a foto do meu pai, eu não imaginava o que eu iria encontrar ali naquele dia do jogo, Arthur, porque foi uma emoção tão grande, porque não era uma simples vitória. Era um momento de resgatar a história de muitas famílias que estavam ali homenageando os seus entes queridos, que já se foram, seus pais, seus avós, tios, sobrinhos. Na realidade, assim, foi um momento, foi um misto de tristeza e alegria. Digo tristeza, porque eu tenho mania de lembrar do meu pai. Às vezes eu falo como se ele estivesse do meu lado. Eu brinco, chego, quando eu vou na casa dele, parece que ele está ali dentro, a gente vive aquele ambiente ali como se a pessoa estivesse presente, e ela está espiritualmente presente. A gente não tem ali o lado físico da pessoa, mas tem um lado espiritual, e principalmente das boas lembranças que a gente teve com cada uma dessas pessoas. E quando eu cheguei no Caio Martins, quando eu cheguei no Engenhão, foi isso. Eu vivi ali uma explosão, e essa explosão contagiou todo mundo ali presente, Rafa, todo mundo. A gente observou as pessoas gritando, chorando, olhando para o céu, relembrando de bons momentos. Isso tudo, Arthur, teve um responsável. Aliás, tiveram 2, tá? Assim que eu imputo assim, de forma individual. Tem todos os jogadores que, de forma coletiva, se empenharam ali para realizar o trabalho de conseguir conquistar o título. Tem Deus, que esse é o soberano de tudo, esse que nos guia, mas tem você, meu irmão, porque eu tive a oportunidade de a gente conversar bastante hoje pela manhã, e eu ficava sempre naquela angústia de um técnico que canalizasse tudo aquilo que a gente tinha de desejo, de cobrança dos jogadores, de estímulo e de cobrança. E você foi esse técnico. Eu parecia que você ouvia e sentia tudo aquilo que a torcida queria que fosse cobrado de energia dos jogadores. Então, você conseguiu transformar toda essa corrente da torcida no ponto de empolgação e que levou o time do Botafogo a essa vitória, a esse campeonato extraordinário que teve no ano passado. Eu acho que a população, não só do Rio de Janeiro, mas de todo o país, reconhece isso, te acolheu. Você não é só cidadão português a partir de agora, você é carioca, porque você vai estar recebendo aqui o título de cidadão do nosso estado, já vai sair daqui hoje com o título de cidadão da cidade de Niterói, porque tivemos lá junto com o GG Galindo também uma entrega mais cedo em nosso gabinete, aprovada pelo conjunto da Câmara da cidade, que é de maioria botafoguense. Não briga não, tá, Pipico? Eu sei que vocês ficam fazendo umas contas malucas lá de suplente, titular, mas a gente lá é maioria na Câmara Municipal de Niterói, vale o que está no mandato, né, Rafa? E aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro,
você, por unanimidade, teve esse título e essa medalha aprovada, meu irmão. Então, quero te agradecer de coração, imensamente. Eu espero que você possa voltar em breve, que seja para comandar a seleção do Botafogo, ou que seja para comandar a seleção brasileira, porque eu tenho certeza que você ainda será técnico da seleção brasileira. Eu já estou nessa campanha já, porque a gente não pode só pensar no presente, a gente tem que pensar no futuro, e você já se sente parte do nosso país, você já se sente parte do Rio, você já tem aqui toda essa energia, na realidade você já compartilha com a gente os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas alegrias, as nossas tristezas, e através de você a gente ainda vai ter muitas e muitas e muitas conquistas. Então, quero te agradecer a oportunidade e que eu vou convidar agora a nossa Maria Cícera, presidente do Clube Canto do Rio, aqui para fazer uma saudação em nome das mulheres, tá? Em nome dos clubes e de todo o trabalho que esses clubes têm dentro da nossa sociedade, que não está sendo fácil. A gente mudou muito essa lógica da relação da sociedade com os clubes, e a Cícera, com os demais presidentes, tem tentado buscar os mecanismos para fazer com que os clubes sejam a nossa porta de lazer, de cultura, de esporte em todas as cidades. Então, eu queria te passar a palavra à nossa presidente Maria Cícera, presidente do Clube Canto do Rio. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, Vitor, agradecer o seu carinho. É uma honra fazer parte dessa mesa. É uma honra estar hoje aqui nessa medalha de honra a você, Arthur. Parabéns mais uma vez. E também é muito gratificante com uma mulher, primeira presidente mulher de um clube centenário, Vitor, e tem o apoio de toda a associação dos clubes. Então, obrigada, Fernando Tinoco, na pessoa de presidente da ACN, que está sempre pronta em dar apoio. Os outros presidentes também, posso contar com cada um deles. E o mais importante, posso contar com o Vitor Júnior, deputado, que esteve pessoalmente no Canto do Rio, se colocando totalmente à nossa disposição. Então, os clubes têm um orgulho imenso em ter o Vitor Júnior como padrinho dos clubes, né, Fernando? Vitor, você é o nosso padrinho. Então, muito obrigada mais uma vez e parabéns. Obrigado, Cícera, pelo carinho sempre muito especial. E eu queria convidar aqui para fazer uma saudação em nome de todas as torcidas organizadas, que elas fazem a festa, de fato, dentro do cada ginásio. Eu quero te agradecer muito, Rodrigo, esse trabalho que vocês realizam, e te agradecer e dizer que a gente está junto aí nesse trabalho cada vez mais, junto com a Secretaria de Esporte do Estado do Rio de Janeiro. Com a palavra, nosso companheiro Rodrigo Mancha. Bom dia a todos e a todas. Saudar os companheiros da mesa, a Maria Cecília, companheiro Rafael Pisciani, ao vereador Vitor Júnior, ao deputado Vitor Júnior, né? O vereador não quer ele de volta, não. O vereador já tirou a placa aqui. É o Renato Carneiro. É Cordeiro ou Carneiro? Carneiro. Então, é isso. Primeiro, agradecer pelo convite. É difícil falar só em 5 minutos, numa homenagem para o nosso comandante Arthur Jorge. Eu tive o prazer de participar de uma preleção, foi o dia mais importante da minha vida. Ele convidou a minha família naquela semifinal contra o Peñarol, no jogo aqui no Rio de Janeiro. E o resultado foi mais ou menos só 5-0. Jogo mais importante da nossa história, que carimbou o nosso passaporte para a tão sonhada final da Libertadores. Vou tentar ser breve. Eu nasci em 85, eu tenho 40 anos. Em 89, o maior botafoguense que eu já conheci na minha vida me sacramentou botafoguense.
no título do Maurício, em cima do nosso maior rival. Meu pai, Vanderlei de Souza Gomes, foi o maior botafoguense que eu já conheci na minha vida. E assim como deputado, eu também perdi ele recentemente, em 2023. E a nossa trajetória, eu tinha certeza de que naquele ano nós seríamos campeões. Em homenagem a ele, em homenagem à minha família. E aconteceu tudo que a gente sabe que aconteceu em 2023, mas como você falou, Deus nunca nos desamparou. E eu tinha certeza que em dado momento a gente ia voltar aos caminhos de glória. A minha família, vou explicar o porquê o Arthur chamou a gente. Eu conheci a minha esposa no jogo na Vila Belmiro do rebaixamento de 2014. Nós fomos a única torcida a estar lá na Vila Belmiro. E lá a gente começou o namoro. Ou seja, se a gente resistiu àquele momento do Botafogo, meu casamento vai terminar nunca, né? E o sonho dela era ser pedida em casamento no gramado do estádio Newton Santos. E eu fiz isso em 2017 e achei que estava fazendo a maior surpresa da minha vida. E, na verdade, eu estava recebendo a maior surpresa. Durante o pedido de casamento, ela me deu a notícia que estava grávida. E aí eu prometi que se aquela criança fosse menino, o nome dele seria Newton Santos. E foi menino, e ele se chama Newton Santos. Em vários momentos, eu me perguntava onde essa loucura, essa paixão, eu passei praticamente 20 anos da minha vida sem deixar de ir um jogo do Botafogo em qualquer lugar do mundo. E eu passei me perguntando aonde isso tudo ia me levar. Em 2023 eu voltei a ter um suspiro. Como eu falei, o maior botafoguense que eu conheci foi o meu pai. Em 2023, a gente vivendo aquela euforia da iminência de um título brasileiro de novo. Ele faleceu de forma repentina. Então, assim, para mim, foi um baque grande. E eu esperava de verdade coroar aquele ano com o título brasileiro. Ele não aconteceu em 2024, no primeiro jogo da Libertadores, na pré-Libertadores, eu estava lá em Cochabamba, eu e mais 3 torcedores do Botafogo, para apoiar o Botafogo contra o Aurora. E de verdade, eu não acreditava que em 2024 a gente ia ter a oportunidade que a gente teve em 2023. Só que nesse meio tempo, tinha uma pessoa chamada Arthur Jorge. E esse cara, porque quando a minha maior reflexão era a minha preocupação para onde eu estava levando meus filhos. Depois veio o Bento, eu tenho 2 filhos, um tem 5, o outro tem 7 anos, e eu prometi para ele que eu só ia parar, ou então diminuir a intensidade do Botafogo quando eu entregasse um título do tamanho do Botafogo para eles. E graças a você, Arthur Jorge, no dia 30 de novembro de 2024, o Botafogo se tornou o maior clube da América. Uma semana depois, nós fomos campeões brasileiros. E assim, você tirou um peso das minhas costas enorme. Para quem não sabe, aquele maior botafoguense, eu nunca deixei dele estar junto comigo. Eu conversei com ele todas as noites. E eu precisava de um desfecho como foi, para eu deixar de conversar com ele. Então eu levei a urna do meu pai até o estádio Monumental. Passei por 5 barreiras, não me pergunte como. E antes do jogo eu joguei as cinzas dele lá no estádio e falei, hoje nós seremos campeões. Isso antes do jogo, eu tinha certeza que nós seríamos campeões. E aquela ali foi a última conversa que eu tive com ele. Mesmo depois daquela expulsão. E aí eu falei para ele, pai, vai, descansa. Hoje meu pai está descansando e a gente não conversa mais. Porque eu precisava entregar isso para ele, para os meus filhos. Graças a você, Arthur, eu sou um torcedor completo. Eu vivi em um ano o título brasileiro, o título da Libertadores, e a gente deu o nosso último abraço lá em Doha, no Catar. Viu o Botafogo jogar um campeonato mundial. Quem diria? Aquele que viu com o Botafogo associativo 3 vezes a Série B e mesmo assim não desistiu. Você tirou um caminhão das minhas costas. Hoje eu sou realizado como torcedor graças a você. Todas as vezes que eu puder te homenagear, você sabe que eu vou te homenagear. Toda vez que eu pude, eu estive perto de você. Porque você fez meu pai descansar e você fez os meus filhos terem orgulho de ser botafoguense. Muito obrigado.
Eu contei uma história para o Arthur antes da gente entrar no plenário, Rodrigo, e eu tenho certeza que ele deve ouvir muitas histórias como essa, mas eu queria dividir um pouquinho com vocês. Mas antes, a gente tem um Paulinho. Cadê o Paulinho? Paulinho, fica de pé um pouquinho, fica de pé. Abaixa a camisa do lado, abre o botão. O Paulinho, ele tatuou, fez uma tatuagem com o escudo do Botafogo, no dia, GG, que o Botafogo foi rebaixado. Para mostrar o quanto ele é apaixonado pelo Botafogo. Aí você vai casando essas histórias, você ouve o que o Rodrigo Mancha falou aqui. Obrigado, Paulinho. E aí, Arthur, quando eu falo para você do papel que você tem nas nossas vidas, ela não é meramente um título. Falei isso para você mais cedo. Eu vou dividir com vocês, o Arthur é de Braga, tá? Uma cidade em Portugal. Ele nasceu em Braga, construiu a sua trajetória em Braga. Seus filhos moram lá, ele tem 3 filhos. E meu pai, quando faleceu, eu levei para a terra de origem, onde ele nasceu, que é no interior de Campos, num lugar chamado Vila Nova. Tem 1000 e poucas pessoas lá, é um lugar muito pequeno, ali perto de Morro do Coco, Conselheiro Josino, na divisa com Cardoso Moreira, um cemitériozinho simples. E lá está enterrado meu bisavô, que veio da Itália, meu avô e hoje meu pai. E eu tinha uma vontade de fazer uma coisa que a gente tem isso, né? Deixar um pouco da história dessas pessoas registradas para elas não se apagarem ali. E quando meu avô chegou da Itália para plantar café, ele comprou 2 alqueires de terra lá em Campos e fez ali a sua primeira plantação de café. Depois veio aquela crise do café, cortaram os pés, ele começou a plantar arroz, mas sempre viveu da lavoura e até hoje existe. Vai passando de geração em geração, e a gente tem lá esse pedacinho de terra, que é a casa que meu pai ficava 15 dias em Campos e 15 dias aqui em Niterói. Aí, por último agora, depois da morte dele, eu tomei uma decisão, eu falei, eu vou trazer de Portugal, e lá eu descobri uma família, que é a 5ª geração da família, que eles são escultores, e meu pai é José, lá em casa todo mundo é José. Eu sou José Vitor, meu pai é José Vitor. É todo mundo criativo, né? José Vitor, José Vitor, José Vitor, é filho, neto, bisneto. Aí vem meu tio, que é Ralph, é José Ralph. Meu avô, que era José Vieira. Então, é sempre essa regra do José. E eu encomendei, e chegou essa semana aqui no Brasil, uma imagem de São José, feita pela 5ª geração de escultores dessa família de Braga. E olha como é que as coisas vão se encaixando, né? No mesmo lugar de onde Arthur Jorge veio. Tá? E eu pedi para ele, antes de descer, ele assinou uma bandeira. Vocês podem pedir qualquer coisa para ele até às 20 horas, porque eu combinei com ele que a gente só ia deixar ele pegar o voo da TAP hoje de volta para Portugal, se ele desse a garantia que ele ia voltar ainda para ter um papel importante no Brasil dentro do futebol. Ele prometeu que sim, Rafa, então a gente vai deixar sabendo que ele vai voltar, senão, meu irmão, você não ia sair daqui hoje, não. Não ia mesmo. E eu pedi para ele assinar essa bandeira para mim com a data do aniversário do meu pai, e no dia 21 de agosto desse ano a gente vai começar a obra da Capela de São José, nesse local onde minha família chegou no Brasil, com essa imagem que veio de Braga, e todos os restos mortais do meu pai, do meu avô e do meu bisavô vão para dentro dessa capela com a imagem de São José, feita em Braga e com a bandeira do Botafogo assinada por ele. Então, meu irmão, você transcende assim toda essa relação com o futebol, e eu quero, mais uma vez, estar aqui te agradecendo. E convidar agora para fazer uso da palavra meu amigo, meu irmão, em nome de todos os vereadores aqui presentes, Renato Carrielo, que é um grande vereador aí também na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Muito emocionado, deputado, em ouvir essas lindas histórias. Histórias do Rodrigo, história do Vitor na perda do seu ente querido. E também queria me dirigir ao Rafael, quando sempre coloca nas redes sociais uma música que também lembra o seu pai e lembra também o meu pai, naquela mesa de Nelson Gonçalves. Eu tenho muita admiração pelo seu pai, tá? Seu pai que presidiu muito tempo esse parlamento. E, nesse momento, eu me sinto muito feliz, deputado Vitor, por estar aqui ao seu lado,
contemplando com todos os presentes essa linda e justa homenagem ao nosso técnico de futebol, Arthur Jorge. Queria inicialmente saudar todos os integrantes da mesa, todas as autoridades presentes, convidados, torcedores do Botafogo. Dizer também, fazer uma saudação muito especial à senhora Maria Cícera, na qual eu tenho a oportunidade de saudar todas as mulheres presentes nesse evento. Dizer, parabenizar o deputado Vitor Júnior por conceder a mais alta honraria desse parlamento ao nosso técnico de futebol, Arthur Jorge, o título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro e também do título de cidadão niteroense. Você, Arthur, que trouxe alegria para os torcedores do Botafogo, até eu, que sou rubro-negro roxo, torci pelo Botafogo na final da Libertadores. Então, você conseguiu fazer com que o Estado do Rio de Janeiro, os torcedores do Botafogo espalhados em todo o país, pudessem viver um dia de glória, e dizer que sinto muito honrado em fazer parte dessa mesa e parabenizar o deputado Vitor Júnior por tamanha iniciativa na concessão da mais alta honraria desse parlamento. Obrigado a todos, sucesso, que Deus continue, Arthur, te iluminando para que você possa trazer alegria aonde você estiver. Parabéns, fique com Deus. Obrigado, amigo, querido amigo vereador Renato. E convidar aqui para fazer a palavra o nosso secretário de Esporte do Rio de Janeiro, botafoguense, parceiro de muitas lutas, Rafael Pisciani. Bom dia a todas, a todos. Dizer da alegria de sempre poder estar nesse plenário, nessa casa. Estou há 2 anos e meio licenciado, mas com a permissão de Deus, podendo também colaborar com o desenvolvimento do nosso Estado através de uma ferramenta, vereador João, tão eficaz para a nossa sociedade, que é o esporte. Então, louvar aqui a presença de todas, de todos, parabenizar muito meu amigo, meu irmão, deputado Vitor Júnior, que é um visionário, mister. Pode ter certeza que as palavras do Vitor, ao longo da história, elas vão encontrando sempre confirmação. Então, que o senhor possa, de fato, encontrar aqui no Brasil mais e mais vezes, do mesmo modo que todos nós temos a gratidão, o reconhecimento, que o senhor também possa encontrar aqui todo tipo de carinho e demonstração de receptividade pelo trabalho que fez, pela demonstração de envolvimento com a nossa torcida, com a nossa gente, com a nossa população, isso se refletindo em resultados. Evidentemente, Vitor, que eu venho hoje aqui como seu irmão, como botafoguense, como filho de botafoguense, como pai de botafoguense, com toda a responsabilidade aqui narrada, mas acreditando que conter a emoção dessas lembranças não é tarefa fácil, eu preciso cumprir aqui institucionalmente o meu papel de secretário e, em nome do nosso governador Cláudio Castro, também lhe trazer uma saudação, dizer do quanto o movimento liderado pelo Botafogo tem sido impactante na nossa sociedade. Eu posso afiançar o quanto recuperar o prestígio, a confiança, a alegria de uma torcida tem impactado a nossa economia. Não são poucas as experiências que nós vimos surgir, bem da verdade, de 23, né, Rodrigo, para cá, em termos de impulsionamento e confiança. Mas nada disso teria, de fato, se consolidado se não fosse a campanha que o senhor nos liderou e os títulos conquistados. Por isso, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, e mais do que como botafoguense, mas como cidadão do Rio de Janeiro, como carioca, que vê de fato, toda vez que a nossa população tem a sua atenção voltada para o esporte e não para as mazelas, ela tende a ter uma melhor referência que o time do Botafogo, liderado pelo senhor, demonstrou em tantas virtudes: resiliência, competitividade, capacidade de recuperação, demonstração
de unidade, e esses certamente foram traços que a sua liderança impôs a esse elenco e, portanto, é tão reconhecida por nós. Mas, Vitor, eu quero também saudar aqui a todos os companheiros de mesa, a nossa presidente Cícera, com isso a importância de todos os clubes, agradecer ao presidente Fernando Tinoco e, com isso, a todos os demais presidentes, agradecer a presença e a oportunidade de ladear um vereador como Renato Carrielo, e com isso saudar a todos os demais vereadores, não só do município de Niterói, mas de todo o nosso estado. Afinal, o deputado Vitor Júnior é certamente um dos parlamentares mais atuantes em todo o nosso estado, apesar da sua base e raiz em Niterói. Em Niterói, em Campos, né, Vitor, eu vejo sempre a tua ligação histórica e hoje mais uma narração do porquê esse teu vínculo, porquê você é tão responsável e zeloso nessa relação. Mas eu não poderia, assim como o Rodrigo e o Renato me antecederam, deixar, mister, de fazer aqui um depoimento pessoal. É difícil, Rodrigo, não se emocionar com a tua narração do que foram esses anos sendo botafoguense. Eu tenho um ano a menos que você. Então, eu diria que tudo que você narrou, eu me aproprio em dizer que era o mesmo sentimento. Eu tenho 4 filhos, todos eles escolhidos, todos botafoguenses, e eu vivia a mesma angústia, né? O meu pai partiu em 2021, ainda cético em relação à mudança para uma SAF. Infelizmente, Rodrigo, ele não teve a oportunidade de ver o que se tornou o Botafogo, de ver aonde chegamos. Eu, certamente vendo, passei pela despedida do meu pai nesse plenário, no nosso antigo plenário do Palácio Tiradentes, envolvido com a bandeira do Botafogo. Então será eterna para mim a memória não só do meu saudoso pai, mas dessa cultura botafoguense, desse amor que une tantas famílias, mas famílias que precisavam ter o que celebrar, famílias que precisavam olhar para os seus filhos, Rodrigo, como você fez, sem o peso nas costas. Me lembro de chegar em reunião de escola, GG, e ter sempre aquela piada: não é possível que você fez isso com teus filhos, vão ficar como você a vida toda aguardando para gritar é campeão, se é que um dia gritarão. E eu sempre vi eles tão convictos que quando a gente ouviu soar o apito final no Monumental, é claro que eu também pude lembrar do meu pai. Obrigado. Mas a minha maior alegria foi quando meus filhos me enviaram uma foto deles todos assistindo em casa e felizes por mim, agradecendo por serem botafoguenses, por minha influência. E, de fato, nós somos devedores, mister, daquilo que o senhor liderou, daquilo que nós pudemos conquistar. Eu não poderia, Vitor, deixar de também fazer menção. Ontem nós tivemos o lançamento do livro da minha querida amiga Aline Bordalo, um livro que retrata o que foi o ano de 24 para todos nós botafoguenses. E eu disse a Aline: Aline, você, com a sua habilidade em construir textos, em narrar histórias, em demonstrar o seu amor pelo Botafogo, no fundo, eterniza a narração de uma memória que representa todos nós botafoguenses, todos nós familiares de botafoguenses, todos nós que temos o orgulho em saber que as vitórias mais emblemáticas não são as vitórias mais fáceis, muito pelo contrário. Eu diria que o senhor impôs uma mítica nova ao Botafogo, que é uma torcida reconhecidamente tão supersticiosa. Nós vivemos recentemente, na última partida pela Libertadores, o mesmo fato ocorrido e liderado pelo senhor na final. E quando o nosso atual treinador seguiu os passos do senhor e também não mexeu na equipe, encorajou os jogadores que estavam em campo
a darem conta do recado. Ali todos nós relembramos a sua postura, a sua liderança e o resultado que a história para sempre irá reproduzir. Parabéns, viva Arthur Jorge, viva o Botafogo e parabéns a esse parlamento por reconhecer essa justa homenagem. Muito obrigado. Eu estou aqui, mas dá nó na garganta o tempo todo. Queria aqui também registrar a presença do Elton, presidente do Charitas Aeroclube, a Lara de Mello, coordenadora do movimento Ninguém Ama Como a Gente, o Beto Galo, nosso companheiro também da área do esporte botafoguense e sobrinho do vereador Galo, que está com a filha no hospital fazendo o exame, está tentando correr para cá para chegar. O Valci, o Saroba, Valcide, foi nosso vereador lá no município de Porto Real, candidato a prefeito também nas últimas eleições. Saroba, nosso eterno companheiro lá de Barra Mansa. Jorge Valeriotti, nosso eterno vereador e eterno presidente de São José de Ubá. Maguinho, vereador lá de Miracema. Hugo, nosso presidente da Câmara Municipal de Miracema, dessa terra tão especial. Josemar, vereador de Miracema. Igor também, nosso vereador de Miracema. Já viu que tem sessão da Câmara de Miracema aqui hoje, né? E vários outros amigos aqui presentes. Eu vou, de forma simbólica, Arthur e Rafa, eu queria convidar aqui, primeiro, eu vou entregar o título de cidadão ao Arthur, pelas mãos do Rodrigo, mas eu queria, Rodrigo, que você dividisse esse momento com, principalmente, aqueles que fazem esse movimento junto com você. Eu queria chamar um torcedor, que é o Paulinho, que é aquele que eu falei. Paulinho, vem cá um pouquinho, junto com o Rodrigo, para que eles possam aqui, junto com a Cícera também, que é a presidente do clube, fazer a entrega do título de cidadão ao nosso brasileiro Arthur Jorge, tá? Para que ele possa, em breve, estar retornando aqui à nossa cidade, ao estado do Rio de Janeiro, com todo esse fervor. Vem cá, Rafa. Vem cá, Renato. Vem cá, Arthur, por favor. Arthur, aqui não, você... Eu vou ficar aqui do lado do Arthur, para ficar legal. Cícero vem comigo, Renato. Chega para frente. Agora você pega. Obrigado. Agora é oficialmente cidadão do nosso estado. Grande apoio. Queria agora dividir essa homenagem e vou fazer uma surpresa para um amigo que a gente tem em comum, tá, Arthur? Para ver se eu recebo um convite mais à frente, que de repente eu tenho sorte, né? Eu queria chamar o GG Galindo e seu filho aqui para vir aqui, por favor, para me ajudar aqui a entregar essa medalha. E queria chamar também, convidar o Beto Galo, porque já que o Galo não conseguiu chegar a tempo, eu vou fazer de conta, Beto, que o Galo está entregando, entendeu? Que aí não... Você já viu que o homem é ciumento, ele vai ficar com ciúme que o Renato está aqui em cima, então você vem para cá e me ajuda. E eu queria convidar a todos os vereadores aqui presentes, o Pipico, o Boinha, o Henrique, os vereadores de Miracema, o Jorge Valeriotti, para virem aqui para cima, para a gente poder fazer esse registro aqui dessa entrega da medalha também. Aliás, Arthur, vamos descer aqui embaixo para a gente poder entregar aqui e a gente registrar esse momento aqui.
Antes de você entregar, senta aqui um pouquinho. Antes do Arthur fazer a palavra, porque depois, em seguida, depois a gente vai para o encerramento, eu queria, GG, pedir uma gentileza. Eu queria que você lesse aqui o artigo, ali. Não, por favor. Senão eu vou pedir o João, hein? Ele vai ficar bravo com você, hein? Vai? Melhor? Então tá, vem cá, João. O João escreveu esse artigo aqui, que saiu no jornal A Tribuna, e o João fez um artigo muito carinhoso aqui. Eu queria te pedir, João, ali da tribuna aí do lado, toma, para te facilitar. Ó. Tá bom. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade do deputado. É uma honra estar falando com todos vocês. Tenho 15 anos, tenho o sonho de ser jornalista. Esse último fim de semana, tive a oportunidade de conviver com o Arthur Jorge em Angra dos Reis, na Ilha Grande. E, para homenagear ele, fiz um artigo para ele, demonstrando todo o carinho e admiração que eu tenho por ele. Eu conheci Arthur Jorge. Eu, botafoguense desde que me entendo por gente, acostumado a sofrer, tive o ano de 2024 como o melhor ano da minha vida. Ele estava na beira do campo, comandando tudo isso. Foi em abril, na sua estreia pelo Botafogo, em Quito, que eu encontrei Arthur Jorge pela primeira vez. Mal imaginava que um ano depois, após conquistar a Libertadores e o Brasileiro, nosso destino se cruzaria novamente. No último fim de semana, tive a oportunidade de conviver com ele. Conheci não só o técnico que atualmente está no Al-Rayyan do Catar, mas o ser humano incrível, gente boa, por onde ele passa, deixa rastros de felicidade. Fiquei sabendo de alguns detalhes a mais da campanha histórica do ano passado. Assisti a final da Champions ao seu lado, recebi bons conselhos para me ajudar nessa trajetória que tenho sonhado. Além da simpatia, Arthur Jorge me proporcionou uma entrevista exclusiva, experiência única, inesquecível, assim como os títulos do ano passado. Marco do início da minha trajetória. Arthur Jorge realizou meu sonho, dentro e fora de campo. Antes desse reencontro, considerava um grande ídolo. Hoje, além de ídolo, eu o tenho por amigo. Jamais o esquecerei. Minha gratidão pelo tratamento tocou meu coração. Arthur Jorge sabe o que é ser Botafogo. Ele me disse que a sua vida tem um marco, antes e depois do Botafogo. Obrigado, Arthur Jorge. Botafogo sempre. Obrigado, João. Obrigado pelo carinho. Tenho certeza que o Arthur já reconhece esse lindo texto aí que você fez. Registrar a presença aqui também do Luciano de Paula Cordeiro, presidente do Fluminense Atlético Clube de Niterói. E queria comunicar a vocês que tem uma boa notícia para o ano que vem. Ele já falou comigo que vem. Vamos ver se a agenda vai permitir, né? Mas eu convidei o Arthur porque samba e futebol andam juntos. E aí eu convidei o Arthur para estar através das escolas de samba do nosso estado. E aí, lá em Niterói, a gente tem a Cubango, o Acadêmico de Niterói, a Sossego, né, Pipi, que fica nessa confusão dos nomes, né? Mas tem uma escola que é a Escola do Coração de Todos Nós, que é Unidos do Viradouro, que aí eu vou estar te entregando, Arthur, já a camisa para você chegar no ensaio da próxima vinda sua ao Rio de Janeiro, e o Arthur vai estar desfilando na comissão de frente do ano que vem, e o Pipico já se comprometeu com ele a ensinar ele a sambar. O Pipico falou que é só fazer o dedinho assim para cima que está tudo certo. Agora, com a palavra, o campeão da Libertadores e o campeão da Copa do Brasil, nosso técnico e querido Arthur Jorge. Olá a todos, então. A minha primeira palavra é só gratidão. Gratidão por esta oportunidade, por este momento tão especial que me fazem sentir. Agradecer naturalmente a todos os parlamentares, a todos os vereadores, a todos os deputados, em especial ao meu amigo Vítor, por esta oportunidade de hoje estar aqui perante todos vós.
Agradecer também a todos os presentes o facto de tirarem um pouco do vosso tempo para hoje estarem aqui comigo a partilhar este momento. E dizer-vos que eu venho de Braga, de facto, como já aqui foi dito, venho de Braga, do norte de Portugal, uma região de trabalho, de gente com valores, de gente de paixão, gente que é apaixonada pela vida. E eu ter este reconhecimento no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, é para mim ainda mais especial, porque de facto eu tive tudo aquilo que me fez sentir em casa durante este meu último ano de 24. Fez-me sentir em casa aquilo que foi o tratamento que tive de todos aqueles com quem me cruzei, de ter sentido toda a energia, todo o carinho, toda a amabilidade e toda a paixão, particularmente pelo futebol, de todos aqueles com quem me cruzei também. Vivi, de facto, um ano muito intenso, um ano que me deixa marcas, deixa-me marcas naquilo que é a oportunidade de ser grato à vida, de ter esta oportunidade. Disse-o também na minha chegada ao Rio de Janeiro e vim com um propósito que desde o primeiro dia não hesitei em momento nenhum poder abraçar o projeto que me foi proposto, porque senti que esse era o meu projeto, que era um projeto com o qual eu me identificava, com o qual eu podia fazer com que aquilo que era um clube, uma instituição, uma torcida, um nome e uma marca que eu já conhecia, mas que me deu a oportunidade de poder fazer parte, eu próprio, dessa marca. Fazer parte dessa marca só faz para mim sentido ao dia de hoje, e ainda bem que tenho aqui ligações diretas a representantes das torcidas do Botafogo, tenho apenas e só torcedores do Botafogo, para poder dizer que é com todos eles, unicamente, que quero partilhar este momento. Não fazia sentido eu poder estar aqui a ser reconhecido se não tivesse representantes ou apoiantes da torcida do Botafogo, porque de facto foram de uma energia incomparável. Foi de facto, e seguramente para mim, o maior marco que encontrei neste clube, por sentir que a sua exigência era tão igual e tão grande quanto aquilo que era a sua paixão e a sua lealdade e a sua forma como nunca, em momento algum, nos deixaram caminhar sozinhos. E isso eu senti diariamente. Senti e partilho este momento com todos eles, com todos aqueles que aqui estão, aqueles que amanhã poderão ouvir estas palavras, para poderem ouvir o meu muito obrigado, poderem ouvir o meu muito de quanto eu, de coração, sinto, de facto, esse que foi o ano de 24. Um ano de 24 que seguramente estará nas nossas memórias. Este é um reconhecimento que traz mais do que aquilo que é a conquista de títulos, traz também a representatividade de nós podermos, de uma forma e através daquilo que é o nosso trabalho, e o nosso trabalho foi sempre posto em primeiro lugar, com toda a paixão, com toda a dedicação, mas acima de tudo com um propósito. Aquilo que nós queríamos e aquilo que nós tínhamos como metas fazem parte daquilo que foi a minha não hesitação de poder aceitar este projeto. Desde sempre eu acreditei que podia fazer diferença, desde sempre eu acreditei que teria condições para poder fazer algo especial. Não me perguntem porquê, não tenho palavras para isso, nem me consigo justificar. Sei que era o momento de eu fazer a diferença e de poder vir para um grandioso clube como é o Botafogo, num campeonato extremamente difícil, e poder lutar por 3 títulos, que eram aqueles que eu tinha como objetivo quando aqui cheguei. Conseguimos dois dos maiores títulos que um clube de futebol brasileiro pode alcançar, a conquista do seu título nacional e o seu inédito título de Copa Libertadores. Somos campeões da América do Sul, com todo o mérito, com toda a dedicação, com toda a paixão, não apenas de mim, que sou a face mais visível, mas de toda uma estrutura, de todo um sem número de pessoas que muito contribuíram para que isso fosse possível, e é também com eles que eu quero partilhar este momento, porque sou grato a todos que trabalharam comigo, sou grato a todos que fizeram com que este meu caminho fosse de mais sucesso,
porque a sua ajuda e o seu contributo foi também sempre muito importante para que isso pudesse acontecer. Mais importante para mim também, e poder dizer que aquilo que nós materializamos e levamos para a sala de troféus, para o nosso museu do Botafogo, são apenas e só aquilo que é o simbolismo de um ano de dedicação, um ano de paixão, acima de tudo também um ano que eu sei que não foi apenas e só daqueles que trabalharam diariamente para conseguir atingir e alcançar também os feitos, mas foi também daqueles que sonharam, aqueles que hoje aqui testemunharam, aqueles que hoje tiveram a oportunidade aqui de falar das suas vidas, das suas famílias e que a mim tanto me emocionam, porque eu sei e senti sempre que nós carregávamos um peso maior do que aquele que era só o nosso. Senti sempre e disse aos meus jogadores muitas vezes, em momentos especiais, em momentos-chave, e eu disse-o sempre, nós não estamos sozinhos nesta caminhada, provavelmente vamos torná-la mais difícil porque carregamos os sonhos de mais gente. E quando não conseguimos, mais gente desiludimos. Portanto, a responsabilidade seria sempre maior e foi sempre maior para que nós dessemos o nosso melhor. E eu sei que eu dei o meu melhor, que os meus jogadores deram o seu melhor e o facto de nós darmos o nosso melhor fez que consigamos tentado e conseguido atingir tamanhos objetivos. Por isso, o meu muito obrigado, o meu obrigado por aquilo que hoje aqui me proporcionam. Hoje é o dia que eu vou regressar a Portugal, vou de coração cheio, vou de facto emocionado, levo agentes, levo o clube, levo a torcida no meu coração e sei seguramente que este, como já disse numa outra ocasião, é um até já e que este até já seja breve, porque de facto senti, vivi, trabalhei também muito, dediquei muito para que isso fosse possível e fiz com que isto pudesse poder acontecer e há de facto um sem número de pessoas que eu gostaria de agradecer, que hoje não estão aqui, mas eu sei que estão a passar na minha cabeça, que estão a passar junto de mim e que eu sinto que também eles sentirão em algum momento que esta é uma homenagem para eles. Portanto, o meu muito obrigado mais uma vez, dizer-vos que esta tão grande distinção que hoje levo daqui faz de mim mais carioca. Sei também que o trabalho e aquilo que fizemos ajudou a que nós pudéssemos levar o nome da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, mas mais importante ainda, o nome do clube Botafogo para além fronteiras e colocar no patamar que merece todos aqueles e aqueles que trabalharam diariamente e trabalham para que os sonhos sejam possíveis e nós, quando acreditamos, muitas vezes sem um propósito direto, mas acreditando que podemos fazer a diferença, faz de nós mais capazes, mais competentes e a coragem que demonstramos ao longo do ano, aquilo que foi a resiliência, aquilo que foi a entrega posta em cada dia de trabalho, faz e leva-nos a chegar ao final de linha mais satisfeitos, plenos das conquistas, mas sobretudo plenos de coração, de consciência tranquila, de que demos sempre o nosso melhor, de que fizemos tudo aquilo que nos era exigido e essa exigência foi sempre a nossa maior aliada, a exigência de conseguir fazer mais e melhor em prol de um Botafogo que nós queríamos e fizemos campeões do Brasil, campeões da América do Sul. Muito obrigado. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Herói em cada jogo, Botafogo, por isso que tu és e hás de ser. Nosso imenso prazer, tradições, aos milhões tens também. Tu és o glorioso, não podes perder pra ninguém. Nos esportes tua fibra está presente, moldando as cores do Brasil de nossa gente. A estrada dos louros, um facho de luz, tua estrela solitária te conduz. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és e hás de ser. Nosso imenso prazer, tradições, aos milhões tens também. Tu és o glorioso, não podes perder pra ninguém.
sua fibra está presente, moldando as cores do Brasil de nossa gente. A estrada dos louros, um facho de... Gente, olha só, o Arthur vai descer aqui para receber o abraço de vocês, mas antes, Arthur, quando você descer, eu queria que você pudesse receber da mão do nosso cônsul de Portugal. Hoje é dia de Portugal, hoje é dia de Camões, então ele vai estar entregando a você essa homenagem também, da Embaixada de Portugal aqui no Brasil, dizer que essa taça agora triplicou o preço dela, porque o Arthur Jorge botou as mãos nela. Mas essa taça é uma taça muito especial, tanto a taça quanto a bandeira, ela vai para o município de Campos dos Goytacazes, como eu falei, lá no distrito de Vila Nova, e vai ser inaugurado dia 21 de agosto um campo de grama sintética, Rafa, eu queria você lá, que de 50 por 25, hoje vai dar início, já existe esse projeto, que é Vida Nova na Vila, o nome do projeto, e são 150 crianças que a gente acolhe dentro desse projeto todos os dias. Elas saem da escola, Arthur, vão para dentro desse espaço, elas têm lá lanche, elas têm aula de futebol, tem todo um processo diário e permanente que a gente defende muito, escola em tempo integral, essa é a nossa bandeira, esse é o nosso foco principal. E no dia 21 de agosto a gente vai ter a inauguração desse espaço, essa taça vai para lá, e essa bandeira aqui, o Arthur já fez a questão, fiz esse pedido a ele, tá autografada por ele, com essa data do dia 21 de agosto de 2025, que a gente, além desse movimento aqui hoje, a gente vai dar oportunidade a 150 jovens daquela região a ter um futuro de esperança e um futuro melhor. Então, o futebol traz isso, e você, Arthur, é parte desse projeto. Muito obrigado. Muito obrigado. Viva o Botafogo! Viva Arthur Jorge! E agradecer a todos, está encerrada a nossa sessão. Muito obrigado.